Olá, boa tarde a todos e a todas. A Real Grandeza tem a satisfação de recebê-los para mais um encontro. Dessa vez a gente vai falar sobre a imunização do plano BD e da parcela vitalícia do plano CD. São formas de proteger o patrimônio de vocês. É uma notícia muito boa e que a gente estava ansioso para compartilhar com vocês. A gente já estava aguardando para fazer esse webinar, marcar esse encontro com vocês e agora foi possível. Estão presentes hoje aqui conosco a diretora de investimentos, Patrícia Queiroz, o gerente de investimento, Felipe Cosme, e o gerente de estatística atuário, Felipe Paiva. O sistema é aqueles que você conhece, a gente vai fazer a apresentação e no final a gente abre o espaço para as perguntas, tá ok? Olá, boa tarde a todos e a todas. Obrigada, né, pela presença aqui de vocês no webinar. A gente fez um webinar recentemente, né, tem um pouco mais de um mês, né, para falar do resultado do ano passado, e naquele momento já havia comentado, né, que a gente queria trazer aqui para vocês a imunização do plano, né? A gente tinha algumas notícias, só que a gente estava precisando aguardar todo o trâmite, né? De aprovação, aguardar a governança, para que a gente pudesse consolidar isso e também trazer todo o resultado do trabalho. Então, você pode nos ajudar colocando a apresentação, Eduardo, por favor? Então, a nossa pauta vai ser basicamente falar sobre a imunização, tanto da parcela, né, vitalícia do plano CD, como do próprio plano BD. E aí a gente vai conversar um pouco também sobre as dinâmicas, né, que a gente tem que olhar daqui para frente com esse olhar da imunização, né? O que é imunização e como a gente precisa olhar os resultados. Então, vamos começar, né? É, Então, o tema, né, de imunização ele tem a ver com a proteção do patrimônio, né? Então, quais são os objetivos de um plano de renda vitalícia? Né? Acho que assim, os planos, né, o plano BD, né, e o nosso CD, que na realidade é um CV, eles oferecem esse benefício de renda vitalícia e têm essa missão de cumprir um acordo com os participantes, né, provendo essa renda, né, definida no momento da aposentadoria. E com tantas oscilações no mercado financeiro, né, esse desafio é justamente evitar desequilíbrios. A gente precisa fazer a rentabilização do patrimônio. Com isso, né, o próprio plano vai amadurecendo, ele tem uma dinâmica, né, do passivo, e a gente evitar, né, como eu falei, os desequilíbrios e a necessidade de fazer contribuição extraordinária, né, que acabam onerando, né, tanto os participantes como a própria patrocinadora, né? E qual é a melhor forma da gente atingir esse objetivo? É o que nós temos como imunização do plano, né? Eu acho que mais à frente a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Podemos passar, por favor? Então, o que é essa imunização? Vou passar para o Felipe, né? A gente tinha combinado dele falar um pouquinho mais, né, sobre o que é a imunização. Perfeito, obrigado, Patrícia. Assim, o que a gente chama de imunização? Imunização é uma estratégia que a gente implementa, né, na carteira de investimentos para proteger o plano contra situações que interferem, né, que atuam nos preços dos ativos. E aí pode ser uma grande crise, uma variação grande nos índices de inflação, enfim, tudo que mexe o mercado pode mexer, né, o preço dos ativos e, consequentemente, mexer naquele balanço, né, entre ativos e passivos, que são os benefícios a serem pagos. Então, a estratégia de imunização é uma estratégia que protege a carteira de investimentos, os ativos, o plano dessas variações. Para imunizar um plano, existem várias estratégias. A gente escolheu o casamento de ativos e passivos, que basicamente é você casar fluxos, né, de entradas de fluxos que vêm dos ativos financeiros e fluxos que são pagos de benefícios ano a ano e daqui até o final do plano.
Então, isso é o equivalente, né? Tem até um exemplo aí, o equivalente do seu dinheiro cair na sua conta corrente no dia que você tem que pagar as suas contas. Isso a gente faz daqui até o final do plano, e aí deixa o plano protegido, né, contra qualquer variação de mercado nesse sentido. Acho que a gente pode passar para o próximo. Então, qual é o momento atual, né, dos planos, né? Em 2026, né, nós conseguimos finalmente imunizar, né, os planos BD e essa parcela de renda vitalícia do plano CD. É um marco, então a gente não pode deixar de falar o quão satisfeitos nós estamos, né, em fazer isso, porque é um marco para a indústria de fundos, né? É o que um fundo de pensão, né, gostaria de fazer. Mais uma vez, não é somente para quem quer fazer, é para quem pode fazer. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse detalhe mais à frente, né? Então, acaba sendo marco para uma indústria de fundos e, obviamente, né, para os próprios participantes da Real Grandeza, né? Mais uma vez, o plano B dele nunca precisou de contribuição extraordinária, né? E agora, né, essa possibilidade fica ainda mais remota. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe, né? Porque senão a gente acho que vai antecipar aqui algumas coisas, mas a gente vai ter, né? Obviamente, faz parte, né, do mercado ter uma oscilação de taxa de juros, e quando houver essa oscilação de taxa de juros com a imunização, né? E isso sai ali do radar como um perigo, né? Obviamente, tem outras questões que a gente precisa observar, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas é uma proteção de fato, tá? E a parcela de renda vitalícia do plano CD também está imunizada, né? A gente fez a segregação, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, especificamente sobre a segregação, nós conseguimos segregar essa parcela de renda vitalícia do CD, e aí, como a gente conseguiu gerar um superávit em 2025, porque a gente teve um resultado também bastante expressivo, em 2025, né? Foi mais ou menos um pouco acima ali, né, dos 15%. Parte do déficit, né, do plano, a gente vai conseguir uma reversão dessa parte do déficit do plano, né, com uma redução de contribuição extraordinária, né, extra, ainda esse ano. A gente vai comentar um pouquinho, mas antes que vocês me perguntem, mas qual é o valor? Vai ter um webinar, né? Felipe Paiva, né, que é o gerente de atuária, né? Eles estão fazendo, né, preparando material, estão preparando os cálculos e vão trazer mais à frente, né, Felipe? Isso. A gente vai mostrar, assim, a gente vai fazer um webinar com os resultados dentro dos próximos 15 dias aí, que a Cláudia e o Eduardo vão divulgar, tá? Com o resultado do BD e do CD. E falando sobre a reversão do equacionamento também. Então, esse é mais uma notícia, né? Mais uma notícia super Parte do positiva. equacionamento, tá, Patrícia? Oi? A reversão de parte do equacionamento. Parte a gente até está usando uma palavra que não existe, né? Mas é que a gente gostou muito, que é o desequacionamento, né? Do plano. Então, assim, além das imunizações, né, a gente conseguir reverter parte desse equacionamento do plano CD. Depois a gente fala um pouquinho mais. Os próximos passos, então, dessa reversão, como o Felipe falou, vai ser o próprio webinar, né? Então, chamando a atenção, os dois planos, eles estão superavitários, tá? Não tem nenhum déficit em nenhum dos dois. E aí a gente vai explicar um pouquinho mais à frente também. Vamos para o próximo. Processo de imunização, né? No processo de imunização, eu queria chamar a atenção pelo seguinte, né? Quais são os avanços ao longo do tempo? Quando a gente fala em imunização hoje, isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos. Isso não nasce do dia para a noite, tá? Então, para contextualizar, eu acho que o primeiro ponto, né, que chama a atenção é essa questão do novo foco, né? Dentro da estratégia de investimento. Eu já falei isso em outros webinários, mas só lembrando, né? Houve uma leitura que, olha, a gente precisa realmente reforçar a macroalocação. A macroalocação ela é responsável por 90% dos resultados, né, de um plano.
mais ou menos. Então, a gente precisa trabalhar muito bem. Por quê? Porque a gente vai ter ali a alocação estratégica, a gente tem todo, né, um ritual hoje dentro da análise, né, dessa macroalocação que é feito dentro de casa. Então, primeiro, entender que, poxa, vamos dar foco nisso? A maior parte dos resultados é disso. Mas para isso, o que que a gente precisa? A gente precisa de um time com expertise para esse objetivo. Então, assim como, né, a gente já conversou em outros momentos, né, tem uma parte da equipe que faz a seleção de gestores e tem uma parte da equipe que faz, né, toda a parte dos estudos, né, de alocação, do cash flow matching, né, cálculos de ajuste de precificação, quando a gente trouxe, inclusive, aqui para vocês, enfim. Então, nós internalizamos esses modelos eram feitos por consultorias externas, mas a gente viu que a gente acabava perdendo na qualidade de discussão, porque, enfim, as consultorias elas fazem isso ali no segundo semestre, um semestre que acaba sendo muito corrido, né, para os fundos de pensão de forma geral, e eu acho que perde muito a qualidade, né, da discussão. Além de que, já havia comentado, né, a gente tem alteração de premissa, às vezes alteração de modelagem, que a gente não conseguia enxergar e que aquilo, pelo menos na minha cabeça, não estava muito bem explicado, né? Então, a gente conversou muito sobre isso e entendeu que o ideal seria a gente ter isso dentro de casa. Então, foi feito esse novo modelo de alocação, né? Com uma visão de longo prazo, com uma carteira diversificada, né? Isso possibilitou, né, também, dentre outras questões, né, a geração de superávit. Então, hoje a gente entende que a carteira diversificada ela cumpriu o seu objetivo, né, ela cumpre o seu objetivo, né, porque ainda a gente tem planos, né, que a gente vai precisar ainda manter a carteira diversificada. E, enfim, a revisão das premissas do cash flow matching, porque quando a gente faz o estudo, né, de ativos e passivos, toda a discussão, como é que eu olho a referência para aquele segmento, né? Quais são os vértices, como a gente faz o cálculo, como é que eu consigo aproveitar melhor nessa distribuição dentro dos vencimentos. Então, isso tudo foi, né, muito esmiuçado pela equipe, e o resultado disso, né, é chegar na própria imunização dos planos. A gente conseguiu, né, dado a estrutura que a gente tem hoje, mais, né, o cenário, né, seja com relação até acho que a gente pode falar depois um pouco, né, sobre a questão de taxa de juros, enfim, a gente tem hoje, de fato, a possibilidade de ter feito a imunização. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, não dá para deixar passar. Não sei se você quer complementar. Acho que vale a pena a gente lembrar que em vários momentos a gente foi, né, questionado. As NTNBs estão acima da meta atuarial, por que não compra? E a gente manteve a nossa carteira diversificada, então manteve um pedaço do plano BD até investido lá em renda variável, em crédito, em fundos imobiliários. E a gente era muito questionado, né? Só que naquele momento verdade. a gente não podia fazer a imunização. Porque o que você falou, não é só querer, você tem que poder. Naquele momento a gente tinha um plano que tinha um déficit. Se a gente comprasse todas as NTNBs, a gente garantiria um equacionamento. Uhum. Mas aí essa carteira diversificada, ela teve um papel importante, ela teve um resultado que a gente esperava, e agora ela possibilitou a gente fazer todo o resgate e fazer a imunização, né? Verdade. Vamos para o próximo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão de segregação de massas do plano CD, né? Num webinar, já tem um tempo, isso tem um pouco mais de um ano, acho que foi no final de 24. Eu até trouxe, né? A gente estava com um ano muito difícil ali, e eu comentei com vocês, olha, a gente precisa, hoje eu não tenho como ferramenta essa segregação de massa, que é justamente para quê? Quando eu segrego, a Real Grandeza tem algo que é muito particular, né? Quando você pede o benefício, você pode pedir o benefício de diferentes formas. E nós temos formas extremamente diferentes entre elas. Então, você tem uma parte que é benefício vitalício, que funciona totalmente diferente do que a gente chama, né, de renda financeira, tá?
Então, a gente entendeu, poxa, vamos fazer essa segregação do que é benefício vitalício, né? E aí a gente faz o tratamento específico como é feito no plano BD, né? Então, com essa segregação, né, o cálculo foi feito, o plano está superavitário, vamos fazer imunização, né? E essa imunização ela foi feita, eu não sei se a gente tem um pouco mais à frente, né, as operações, aí Sim. eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante, né, dizer que essa segregação ela é fundamental para a gente conseguir imunizar essa parcela do plano CD, né? E a gente tem uma segunda etapa, que é segregar o pessoal da renda financeira de quem está ativo. Então, como a gente colocou aqui no slide, cada fase dessa vida previdenciária existe uma forma diferente de investir. Então, existe a fase de acumulação, que é para o participante que ainda está ativo, que está contribuindo, e aí a gente pode investir com um pouquinho mais de risco, né? E esse olhar de longo prazo, a gente busca mais rentabilidade. E durante a fase de recebimento, benefício, e especialmente no caso da parcela de renda vitalícia, a gente precisa de previsibilidade. Isso foi uma coisa que também, assim, vários de vocês, né, trouxeram, né, ali para a gente, né, em determinados momentos, cada um do seu jeito, e a gente entendia isso, só que a gente não tinha esse instrumento, né? Então, agora a gente já tem para a parcela vitalícia, a gente vai criar para o pessoal da renda financeira. Mas para garantir que esses pagamentos sejam feitos de forma, né, regular, né, mesmo, né, em períodos de instabilidade do mercado. E com essa separação de massas, a gente vai ter estratégias diferentes para cada uma delas, tá? Podemos passar. Bom, eu não me lembro, era você para falar essa? Eu não sei, a gente tinha combinado, gente, mas a gente combina e descombina, né? Não tem problema, é bom porque é bem. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre essa parcela da renda vitalícia. O que a gente fez, né? Compra dos títulos públicos federais, NTN-Bs, e aí a gente conseguiu marcar na curva uma parte, e tem uma parte que está mercado. E a gente fez o casamento desse fluxo, né, de pagamento de benefícios com o recebimento dos ativos, né, ou como foi chamado aqui até resgate, assim como a gente fez no BD, tá? A segunda etapa do processo, que já foi iniciada, é o desenho da estratégia específica para os assistidos do CD que recebem essa renda financeira, né? Seja o percentual do saldo ou o prazo certo. Então, só para vocês entenderem, né, a gente teve esse trabalho de segregação, um trabalho muito complexo, a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Mas a gente conseguiu, de fato, terminar. Existem ajustes ainda operacionais pequenos, né? Mas com relação muito à melhoria de processo, mas está segregado. E uma vez segregado, a gente conseguiu fazer a imunização, essas compras, e né, num momento em que as taxas também né, estão muito propícias para esse tipo de operação. Tá? Então, essa segregação ela criou né, essas condições que essas políticas e essas estratégias de alocação de cada grupo possam ser mais customizadas. Tá? Por enquanto, o recurso né, dos ativos e dos assistidos do percentual do prazo, percentual do saldo e prazo certo, ainda estão juntos. Ao longo desse ano, a gente quer fazer essa segregação e fazer a alocação separada. Tá? Vamos para o próximo. Então, essa segregação das massas, como eu já até iniciei, ele é um projeto amplo, ele envolveu praticamente todas as áreas da Real Grandeza. A gente acabou liderando esse grupo de trabalho, porque a gente foi ao conselho, né? E o conselho me deu a incumbência e falou, Patrícia, não, você vai ficar à frente desse projeto.
Então, eu trouxe a equipe, né, interna, ajudou. Então, assim, a gente teve coordenação específica para para esse projeto. As equipes, né, das diversas áreas e das diversas diretorias participaram, e fica meu agradecimento a eles também, né, não só a coordenação feita pelo José, né, que trabalha conosco, mas a todo mundo, né, de várias áreas, e assistentes, e técnicos, e gerentes envolvidos, porque ele é um trabalho que ele permeia, né, várias, né, assim, pessoal de benefício, tem contabilidade, tem controladoria, tem um investimento, não é um trabalho fácil, a gente conseguiu, então a gente teve até apoio, a gente precisou de um apoio até externo, né, nos ajudou, como foi a PPS, o ADS, o próprio Bocater, porque a gente queria garantir para vocês e nos certificar de que todo o processo estava sendo desenvolvido da forma correta, da forma adequada, né? Você mexer, né, com uma parte né, dos recursos participantes, segregar, a gente queria que fosse feito da melhor forma possível. Então, a gente precisou, né, se cercar, e eu acho que a gente teve, né, um êxito bem grande nisso, né? A própria diretoria, executivo conselho aprovaram, participaram ativamente do projeto. Eu queria também agradecer, porque em determinados momentos nós precisamos, né, de celeridade, às vezes de um recurso para uma implementação específica de sistema, ah, e a gente conseguiu fazer dentro do timing que nós queríamos fazer, né? Então, seguiu todos os ritos de governança, com transparência e com segurança, tá? Vamos para o próximo. Acho que olhando para frente, né, a gente passou por esse processo que é complexo, como você falou, e olhando para frente nas novas segregações e customizações, vai ser um processo mais rápido, porque agora a gente já sabe, as áreas já interagiram, já passaram por isso, então a gente Eu espero, espera ser né? mais rápido. Eu espero que não tenhamos novidades, né? Exato. Porque às vezes vem um grau de complexidade que a gente não sabe de onde. Mas é o que realmente a gente imagina que seja um pouco mais rápido, espero eu. Mas como envolve sistema, né, uma série de cálculos, e aqui temos dois tipos, né, de renda financeira juntos, enfim. Mas a gente já vai tratar essa segunda etapa, tá? Então, assim, grandes números do plano BD, né? O aumento da imunização de 25% em 16 para 100% em 2026. É 100% título público, é 100%, né, NTNB. Existe uma parcela, que eu posso já adiantar para vocês, né, que o pessoal da DI, né, já começou a conversar sobre isso, né, falou assim, poxa, a gente está imunizando 100%, né, a gente tem um superávit, então o plano não está deficitário. Como eu posso melhorar esse superávit, tá? Então, é uma gestão, né, do próprio superávit, porque a gente sabe que pode ter atualização de tábua. Eu vou ser repetitivo, porque eu tenho certeza que isso está lá na frente, mas eu acho que fica mais fácil para a gente entender, né? Pode ter uma atualização de tábua, de alguma premissa, mas a gente tem que se antecipar, né, da melhor forma possível. Então, o pessoal da DI, né, muito inquieto, né, e eu acho que é isso, é o nosso papel, né? Vamos fazer essa gestão de superávit. É uma operação, gente, a imunização foi uma operação que é quase assim, tática de guerra, tá? Porque é um patrimônio, o patrimônio todo, né, 16,3 bi de reais, o patrimônio plano BD, né? A gente não mexeu no patrimônio todo, mas a gente teve que fazer operações de compra, né, e de venda ali, resgates, né, saídas, então a gente acabou tendo um movimento grande, né, do patrimônio, mas a gente fez resgate em 27 gestores, né? Então, mais ou menos foram 200 operações de compra, no total, né, na realidade. Aqui não está só do final do ano para cá, aqui é o total desde que a gente começou a comprar esses títulos ao longo do tempo. E a taxa média de compras, 6,76, né? É uma taxa, assim,
excelente, está acima da meta, inclusive. Uma boa parte, né? Essa parcela na curva é 6,40, aumentou um pouquinho, veio para quase 6,5, salvo engano. Deixa eu até pegar aqui para eu não esquecer, mas veio para próximo de 6,5 essa média aí da curva, para vocês terem uma ideia. E as últimas compras da fundação foram acima dos 7, em média aqui quase 7,60. Então foram taxas excelentes, tá? Títulos longos, né, que a gente vai se apropriando, né? A parte da curva vai se apropriando ali aos pouquinhos, né? Ao longo do tempo. O mercado, aí a gente tem 31% a mercado, né? Que aí vai sofrer ali uma oscilação. Enfim, vamos passar para o próximo. Vamos para os grandes números do CD. Quer falar um pouco do CD? Posso falar? Bom, acho que a Patrícia já adiantou, né? Foi um processo que exigiu muita integração, né, do time de investimentos, porque você teve os resgates nos 27 gestores, não precisa casar, né, que o resgate caia no dia que você vai comprar as NTNBs, nada pode dar errado. Então, assim, acho que desde meados de dezembro para cá, né, até a semana retrasada, quando a gente terminou, a gente acordou e foi dormir pensando em imunização, em fazer essas operações saírem, saírem todas corretas e não ter nenhum problema. O plano CD, a parcela BD do plano CD, ela foi imunizada mais rápido, né? A gente fez essa imunização e aí em um mês. É uma parcela menor, né? A gente está falando de 240 milhões, essa parcela de renda vitalícia dentro do plano CD, mas também fez o resgate nos 27 gestores desculpa, uma parcela de 290 milhões, a gente operou 240 milhões em 26 operações. E daí dá para ver que, como a gente fez nesse último mês, né, ver que a taxa média é de 7,46, então que foram operações que ficaram mais concentradas agora, né, nesse último mês. Mas parcela vitalícia do plano CD também imunizado. E eu acho que é importante também falar, quando eu falo em tática de guerra, porque assim, você tem que se programar, né, nos resgates, né, ver o que a gente tem em caixa, se aquele resgate não entrar na conta, e como né, a gente não pode perder nada, não pode perder time nem nada. E a gente não teve nenhuma intercorrência nisso. Isso foi assim, foi muito bom, né? A equipe trabalhou muito nisso, fizeram toda a programação de resgate, né, das compras de títulos ali, obviamente, né, que quando a gente faz a negociação depende da dinâmica de mercado. Alguns a gente precisou vender alguns títulos que têm uma liquidez reduzida e a gente conseguiu fazer isso, né? Então, assim, a equipe de operação, né, também, né, acho que tem parabéns aqui, né, para toda a equipe, porque se eu começar a falar nomes, né, fica complicado, mas fica para toda a equipe, né? Porque tem a elaboração, né, dos estudos, né, o cálculo da imunização, a própria rentabilização, né, dos fundos que a gente tem, né, que trouxeram a diversificação e ajudaram no resultado do ano passado, né? E agora essa finalização, né, com relação à imunização. Finalização entre aspas, tá? Porque isso aqui é um processo, não quer dizer que está imunizado, está tudo bem, a gente não precisa fazer mais nada. Na realidade, a gente tem a proteção do patrimônio, mas, mais uma vez, é gerir esse superávit, conseguir esse extra, porque podem ter, né, atualizações, né, com relação ao passivo, é natural que se tenha, tá? E aí a gente precisa fazer frente a esses pagamentos. Olhar para frente. Acho que o objetivo desse slide aqui é alinhar um pouco as expectativas aqui com todo mundo, né? Quando a gente olha para os planos imunizados, então a gente tem uma questão que é a solvência é prioridade absoluta. Então, com esse plano, um indicador de sucesso deixa de ser a rentabilidade, passa a ser a solvência, que é eu ser capaz de pagar os benefícios.
Toda vez que a gente comenta sobre rentabilidade aqui, é algo que sempre acaba acontecendo. Ai, mas a gente não bateu a meta neste período, ou eu não bati em alguns anos, e depois você tem um ganho acima da meta. Cada plano tem a sua dinâmica. Então, por exemplo, o plano BD, ele tem 69% na curva. Isso faz com que essa rentabilidade ela tenha um pouco mais de estabilidade, né? Porque você só tem 31% que está ali a mercado, né? Que sofre uma oscilação maior. Por outro lado, você pode ter planos de mercado, até quando você faz essa comparação, seja com pares ou até com o plano CD, a gente tem que tomar muito cuidado. Também não é adequado. Por quê? Porque tem planos que têm 100% na curva, tem planos que têm 100% a mercado. Em algum momento ali, essas dinâmicas, né, elas acabam sendo muito distintas. Tá? Então, para a gente, é olhar a solvência. Esse é o recado. Rentabilidade e meta. Meta, então, quando tem disparada de inflação, normalmente o que acontece? A inflação dispara, a meta dispara, o mercado vai para o lado contrário, né? Que acabam que os ativos se desvalorizam, a rentabilidade fica ruim e essa diferença entre rentabilidade e meta fica gigantesca. Quando a gente tem mais curva, eu trago isso aqui um pouquinho mais para cima, né? E eu crio, né, um pouco mais de previsibilidade ali, né? Com relação a resultado. Então, para a gente, a melhor estratégia é a proteção, né? A estratégia, né, de casar esses fluxos é a mais adequada para o perfil do plano BD. O nosso plano BD é um BD maduro, né? Hoje a gente não tem grandes oscilações de passivo, né? Até conversei muito isso com o Paiva, né? Conversamos muito isso com o Paiva, né? Porque assim, será que a gente vai ter muita atualização de tábua, né? A gente às vezes teve ali um choque que precisou de uma atualização maior, não é o que é esperado, né? Então, isso também faz bastante diferença, né? E o último ponto é a questão de rentabilidade e segurança, né? Nesse plano imunizado, como eu já até tinha comentado, comparar essa rentabilidade com outros planos faz pouquíssimo sentido, porque cada entidade ela vai olhar o seu fluxo, a sua necessidade, né? O seu apetite ou não ao risco, né? E dependendo, não, eu quero ter tudo a mercado, isso para mim não é um problema. E às vezes ele tem um plano menos maduro, né? Então, Pode estar deficitário e ele pode, precisa de risco para correr é uma atrás. boa observação, né? Às vezes ele pode estar com déficit danado e aí precisa de mais risco para poder correr atrás dessa diferença. Então, cada um vai estar num momento diferente. E outra coisa também que eu queria falar com vocês. É que às vezes tem aquela comparação, mas a rentabilidade do plano BD e do benefício vitalício do CD está diferente. Será diferente. Porque mesmo a carteira, as duas carteiras sendo de títulos públicos, elas têm os seus fluxos, e elas têm, né, fluxos diferentes, e elas têm também o percentual na curva diferente. Até foi uma coisa que vocês trouxeram para a gente, acho que no momento de crise, estava todo mundo assim, agora a legislação diz que pode marcar na curva e tudo, e a gente falou assim, a gente não vai marcar na curva, porque pode ter transferência de riqueza no participante, a gente precisa da segregação. Tá aí, a gente segregou e agora dá para marcar na curva para esta parcela. Né? Uma marcação na curva, ela exige uma previsibilidade muito grande de fluxo. Tanto que quando se marca na curva, eu, como a ETQ, eu tenho que assinar uma carta dizendo que eu vou manter aquele título até o vencimento, eu garanto aquilo. Entendeu? Então, nem sempre a gente tem aquela previsibilidade. Tá? Vamos passar para o próximo? Tem mais alguma coisa? Acho que a gente podia explicar, né, o que é o marcar na curva, né? Tá. A gente tem duas marcações, você pode marcar a mercado, que o valor do título vai variar conforme a taxa de juros do mercado varia. Isso afeta o preço dos títulos. O marcar na curva, a gente acrua dia a dia a rentabilidade dele, assumindo que você vai carregar ele até o vencimento, então ele não tem muita volatilidade. Para a imunização,
Isso não tem muito impacto, porque isso, assim, a gente tem todos os títulos que a gente precisa e eles vão vencer exatamente quando a gente precisa pagar benefício. Então é uma questão muito contábil que não tem muita importância daqui para frente. É. Então, vamos lá. Situação contábil. Acho que você agora, né? Quer Pode falar ser. um pouco sobre isso? Chiguinha, a gente tem duas visões para olhar, né, o superávit ou o déficit de um plano. A visão econômica, onde a gente usa as nossas premissas, faz alguns ajustes, a gente é conservador, e a visão regulatória, que hoje, por exemplo, ela não tem muito impacto a partir do momento que a gente imunizou o plano. Mas a gente tem superávit sob as duas visões. Na questão regulatória, são esses números que estão aí na tela, né? O plano BD tem 341 milhões de superávit e o plano CD 3,5 milhões. Esse superávit, como a Patrícia já adiantou, né, assim, nosso trabalho daqui para frente, né, no plano BD, é gerir esse plano imunizado, porque você precisa de ajustes, você precisa fazer o reinvestimento do dinheiro quando ele cai até pagar o benefício. A gente precisa gerir o superávit, sempre buscando aumentá-lo, né? Como a Patrícia já adiantou também, tudo que a gente falou aqui da imunização é como proteger o plano do ponto de vista de solvência, de variações dos preços dos ativos. Mas, Patrícia adiantou, o passivo pode mudar. Então a gente vai gerir, né, o superávit, sempre buscando aumentá-lo para ter ainda mais segurança, cada vez mais segurança, caso tenha alguma mudança no futuro. Acho que já é um pouco isso olhando para frente. Quer algum destaque dos números? Acho que já falamos. Podemos passar, então. Vamos lá para os destaques finais, né? E aí a gente entra nas perguntas e respostas. Então, solvência e estabilidade são os novos alvos prioritários. Eu acho que já falei bastante disso recentemente. O olho agora é na solvência, né? Garantir um pouco mais de estabilidade, né? Para a questão da proteção mesmo do plano. Bateu meta, não bateu meta, isso não vai dizer muita coisa daqui para Não. frente. A gente tem que olhar a solvência, que é a diferença entre os ativos e o o passivo, seus passivo. benefícios. E nesse sentido, né, é que esse trabalho que o Felipe acabou de falar, né, que é a gestão do superávit. Então, é um trabalho que já começou, né, a ser feito, o pessoal já está estudando quais são as formas que a gente tem de incrementar esse superávit, né? Isso sem correr riscos excessivos, tá? Então, ambos os planos, BD e a parcela vitalícia do CD, eles têm superávit, tanto econômico quanto superávit, que a gente chama de contábil, né? Ou como o pessoal gosta de falar, às vezes eu gosto de falar, né, do regulatório, né? O que a regulação pede, né, da forma com que eles pedem para calcular. O superávit ele vai ser gerido. O nosso objetivo é sempre aumentar essa segurança frente às eventuais mudanças no passivo. Então, assim, era também alinhar um pouco as expectativas de vocês do que a gente está fazendo e do que tem que ser observado, né? Porque muitas vezes, mais uma vez, chegam aquelas perguntas mas essa meta aqui, né? A gente está muito longe da meta. Não, vamos olhar a solvência. Não é que a meta, ela ali é um sinal, né? É um indicativo. Mas para a gente, o mais importante agora é a solvência. Eu acho que falamos tudo, né? Acho que a gente pode ir para o. Sim, eu só talvez. Acho que a gente tem você muito mais, vários anos de experiência, né, nesse setor de previdência, e até conversando com todos os pares, é muito raro ver um evento desse, né? A imunização de um plano BD grande, maduro. Gente, eu sou péssima de marketing, mas ele está falando a verdade. É isso mesmo, E é uma né? baita de uma conquista, a gente Uma tem que baita comemorar muito. conquista. Eu estava falando, a gente ficou muito feliz quando, né, muito satisfeitos quando falou assim, olha,
fez a última operação aqui, né? A gente celebrou, porque falou assim, poxa, conseguimos sem intercorrência, os planos estão imunizados, Trabalho de anos. trabalho de anos, porque, mais uma vez, a gente está pegando aqui o final, né? Final, que não é o fim de tudo, né? Na realidade, continua. Mas foi um trabalho, assim, hercúleo, de verdade, para chegar até aqui. Bom, gente, é isso. Assim, pela parte aqui, alguns assuntos se repetem. Vocês querem alguma consideração final? Agradecer, né, a presença de todo mundo aqui. Se tiver qualquer questão, né, adicional, né, é só passar para a gente. A gente tem procurado, né, fazer esses webinars regulares, né, é, enfim, e trazer o máximo de informação e transparência, né, para vocês participantes. Se tiver algum tema que às vezes vocês querem, né, ouvir da equipe técnica, eu até já tinha provocado isso aqui no outro momento, né? Banda, acho que é importante a gente saber, né, até para a gente poder produzir, às vezes, algum texto, né, produzir algum material para poder prestar esclarecimentos. Tá bom? Muito obrigada. Eu acho que a gente precisa, de fato, celebrar esse momento. A gente também está muito satisfeito. Eu agradeço também, né, as mensagens, né, parabenizando e repasso, né, toda a equipe de investimentos e a equipe da Fundação como um todo, né, não só investimento, porque esse aqui é um trabalho conjunto. O que eu costumo dizer é que a Fundação, ele é um organismo, né, então é preciso, né, que todas as partes, né, desse organismo estejam trabalhando, né, e funcionando bem. Muito obrigada. Agradecer as palavras aqui de elogio que vocês estão mandando aqui no chat. A Genise está perguntando sobre o e-mail de contato. É grt@frg.com.br. GRP, de Gerência de Relacionamento com Participantes, grp@frg.com.br. Pode enviar, Central de Relacionamento direciona, se for uma questão com atuária ou com investimento, e a resposta chega até vocês, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, por favor, o façam. Felipe Paiva, alguma consideração antes da gente encerrar? Ô, Edu, é só isso mesmo, assim, eu acho que as pessoas, em breve a gente consegue esclarecer melhor as perguntas sobre os resultados com números, tá? A gente já tem isso, mas vai ser disposto no webinar, os participantes vão ter conhecimento do que vem aí de resultado e que vai ser reduzido no contra-cheque de cada um, tá bom? Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado, Patrícia. Agradecer a todos, novamente pedir desculpa pelos problemas externos aqui que a gente teve aqui na região da Real Grandeza. Atrapalharam um pouquinho a dinâmica, como a gente costuma fazer praticamente, mas teremos novas oportunidades para vocês poderem esclarecer todas as dúvidas. E o que tiver sobre tema relacionado, tiver escapado aqui no chat, a gente vai fazer, só que vai ser pessoal, vai ter que ser direcionada, porque essa a gente não tem como compartilhar, tá bom? Mais uma vez agradeço a participação, a audiência qualificada. Boa tarde a todos. Tchau, Tchau, boa gente. tarde. Obrigada. Obrigado.